E aí, Brazilian Steampunkers? E um salve especial ao poeta William Blake, que o nosso convidado conhece muito bem. Eu sou o Robson Severo, estudante do curso de Letras, licenciatura em Português e integrante do PET Letras. E eu sou a Erika Gonzalez, bacharelanda em Letras Português e também petiana. E hoje vamos falar com o professor Enéas Farias Tavares. Vozes do 40A. O professor Enéas é graduado em Português, Inglês e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Literatura pela UFSM e doutor também pela UFSM, com período sanduíche na Universidade de York, na Inglaterra, e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Seus temas de pesquisa estão no campo da literatura comparada, literatura fantástica, escrita criativa, escrita e ficção. Ao longo de sua carreira acadêmica, foi chefe de Departamento de Letras Clássicas e Linguística e coordenador substituto do Programa de Pós-Graduação em Letras, ambos na UFSM. Além disso, trabalha há 8 anos como professor pesquisador do curso de Letras à Distância, ministra diversas disciplinas voltadas à escrita criativa e, em 2019, criou o Laboratório Multifuncional de Economia Criativa, o ORC Studio. Não podemos deixar de citar que, além de professor, o nosso convidado também é escritor e publicou os seguintes livros: A Lição da Anatomia do Temível Dr. Lewison, A Alcova da Morte, Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, e a HQ A Todo Vapor, que se passa no mesmo universo do seu primeiro livro. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu já começo com uma pergunta. Há planos de levar o teu conteúdo do YouTube para o TikTok? Sim ou não? É uma boa pergunta para quebrar o gelo. Eu confesso que há, quando eu conseguir ter tempo, né, de estudar essa nova plataforma. Nesse 2020 de quarentena, isolamento social, atividades remotas, todas as plataformas são válidas para que a gente possa discutir literatura, educação. Então, sim, muito obrigado. Eu começo aqui agradecendo o Robson e a Erika pelo bate-papo e admiro muito o projeto aí de vocês, o Vozes do 40A, que o objetivo é registrar aí muito do que a gente faz, né, no nosso curso de letras e no nosso prédio que pertence ao Centro de Artes e Letras. Sim, prof. A gente quer saber qual foi a razão, voltando lá atrás, qual foi a razão que te levou a querer cursar letras? Ou era uma paixão já, ou surgiu, ou foi sem querer até? Comecei a trabalhar muito cedo, né, eu sou filho único e a minha família sempre teve bastante necessidade, assim, de qualquer tipo de apoio. Então, o meu primeiro trabalho foi numa locadora de vídeo, aos 12 anos, e eu fiz 2 cursos técnicos. Eu não tinha uma pretensão universitária durante a adolescência, mas pelas condições familiares mesmo. Quando terminei o ensino médio, eu recebi um convite de um amigo para que a gente pudesse estudar junto para o vestibular e fazer engenharia elétrica. Adorava mexer, né, com instalações elétricas e sempre fui muito bom em matemática, curiosamente. Me parecia um curso adequado, apesar de gostar muito de ler, né? Eu tenho uma relação muito forte com a leitura desde a infância, leitura de histórias em quadrinhos, de narrativa bíblica, minha família é religiosa também, mas eu cresci um pouco naquele ambiente, assim, que, olha, meu filho, se você quiser ter um trabalho que dê, né, um bom retorno financeiro, tem que ser alguma coisa da ordem das exatas, né? E lá me fui eu tentar um vestibular para engenharia elétrica, eu passei. Engenharia elétrica. Pois é, cursei um semestre, né, com muitas dificuldades, enquanto eu frequentava o CT para as aulas e quebrava a cabeça literalmente com os cálculos, né, eu comecei a frequentar o Centro de Educação e a biblioteca do Centro de Educação, que é a nossa biblioteca setorial de letras, né? Uma biblioteca que me propiciou, assim, uma série de descobertas. Na época eu continuava lendo fervorosamente uma escritora estadunidense contemporânea que eu gosto muito, que é a Anne Rice, uma escritora fantástica, né? Aqueles que gostam de histórias de vampiros, bruxas e outras criaturas inquietantes reconhecem Anne Rice. E lá estava eu numa tarde, né, que deveria ser dedicada a estudar para uma prova, né, de cálculo no primeiro semestre de engenharia, lendo um romance da Anne Rice. E aí foi aquele momento, né, aquele estalo do tipo, cara, sério que você vai dedicar a sua vida, né, a uma carreira profissional que não te entusiasma? Tudo bem, pode resultar em um bom salário, numa boa posição, né? Sim. Sendo que aquilo que realmente te dá prazer é trabalhar com literatura. E aqui, trabalhar com literatura em todas as suas formas, né? Eu abandonei o curso de engenharia naquela semana, né? Eu nem cheguei a fazer a prova, até porque teria sido um desastre. Anne Rice arruinou a probabilidade de eu ir bem naquela prova, né? Então, cálculo 1. Exato, exatamente. E aí anunciei em casa, né? Olha, eu tô deixando o curso e vou prestar novamente vestibular para letras, né? Meus pais, que nunca tiveram conversas sérias comigo, tiveram a primeira. Meu filho, o que está acontecendo com você? Com quem você
está andando, né? Que tipo de coisas você está consumindo para ter essa... mas eu expliquei que a minha relação com a literatura, enfim, com as linguagens de uma forma geral, né, era aquilo que me propiciaria não apenas uma carreira profissional, mas prazer nessa carreira, né, que é uma coisa muito importante, né, trabalhar de peito estufado, com um sorriso no rosto, com entusiasmo, e foi aí que eu fui parar no curso de letras, né, muito feliz e contente, na ilusão, viu, Érica, de que o curso de letras ensinava a escrever literatura. Eu tinha certeza, eu andei achando a mesma coisa. Mal sabia ele. Pois é, no primeiro semestre eu levei os meus contos, assim, né, para professora de produção textual 1, e aí apresentei para professora, e disse, olha, eu tenho esses contos, ela me disse, olha, esse é um curso de licenciatura, você vai aprender aqui a ensinar literatura, mas não exatamente a escrever literatura. Foi um pouco frustrante, mas, por outro lado, o curso de letras é responsável pela minha sensibilidade, pela minha formação, por um aprendizado que é da ordem também da literatura, mas que é da ordem do discurso, da linguagem e do próprio ensino, da dinâmica de sala de aula, né? Então foram esses caminhos tortuosos, Érica, que me levaram ao curso de letras com uma rápida e breve, né, e não muito feliz passagem pela engenharia elétrica. Os traumas. É completamente diferente, né? Mas agora sobre a tua pós-graduação, tu já tinha isso planejado na tua cabeça, assim, quando tu entrou? Não, eu confesso a vocês que os 4 anos fiz uma licenciatura dupla, né? Na época, o nosso curso ele propiciava, né, que você fizesse o português licenciatura simples, ou então uma licenciatura dupla, que era português e inglês, ou português e francês, ou português e espanhol. Estudante de letras da nossa época. Exato, exatamente. Eu me formei numa das últimas turmas, né, dessa feliz licenciatura dupla, mas que era assim, era uma empreitada muito exigente, porque em alguns semestres nós fazíamos 12, 13, 15 disciplinas, né, para dar conta desses dois percursos. Não, eu lembro de um semestre que eu ia para o UFSM 7 da manhã e era 10h30, eu estava tendo aula ainda, 10h30 da noite. Foram 4 anos de licenciatura muito batalhados, né? E eu queria trabalhar, eu queria me formar de uma vez para começar a dar aula. Eu comecei a trabalhar num cursinho ainda no meio ali da graduação, mas aí eu comecei a trabalhar com um professor, né, que foi o meu orientador durante boa parte da graduação e depois do mestrado e no doutorado, que foi o professor Lawrence Flores Pereira, né, que muitos dos nossos ouvintes devem conhecer, se não fica aqui a dica, né, de conhecerem o professor Lawrence, conhecerem o trabalho dele como produtor, como tradutor de poesia, além do excelente pesquisador que é. Foi o trabalho com o professor Lawrence, estávamos traduzindo um conjunto de poemas, né, de um poeta inglês chamado John Keats, que veio assim o desejo, né, de fazer o mestrado. Então foi uma decisão do último ano de graduação, foi uma decisão também meio tudo ou nada, eu vou estudar, se eu passar na prova, a gente vê o que acontece. E para minha surpresa, eu consegui passar naquele ano, consegui terminar o curso. Primeiro semestre do mestrado, aí eu entendi que eu tinha encontrado o meu lugar. Eu percebi o que o mestrado te dá enquanto a possibilidade de você, ao invés de estudar muita coisa diferente, estudar uma coisa e uma coisa que você acredita, ali eu vi que seria assim o meu percurso tanto no mestrado quanto no doutorado. E aí isso me motivou um pouco a desviar um pouco o percurso, porque ao invés de o foco, né, no trabalho, em dar aula, em cursinho ou em escolas, me foquei mais na pesquisa e é o que me levou futuramente à própria carreira acadêmica. Ah, sim. E mais especificamente sobre o teu doutorado, tu já estava pensando em fazer esse sanduíche? Eu digo um doutorado sanduíche. Sim, de novo entra aqui o incentivo do orientador, né? O orientador, ele é sempre aquele profissional que não apenas te ensina e não apenas serve de modelo, né, para muitas das suas escolhas, mas ele também motiva muitos percursos, né? E o professor Lawrence sempre motivou, assim, até pelos contatos, né? E até pelo trabalho focado com literatura inglesa, que eu fizesse um período, né, de estágio sanduíche nos Estados Unidos ou na Inglaterra. No doutorado, eu mudei um pouco o meu enfoque de pesquisa. No mestrado era com Shakespeare, que era século XVI, século XVII, e no doutorado com William Blake, século XVIII e XIX. E aí foi todo um período assim de qualificar o trabalho, submeter a proposta ao programa de pós-graduação na época, né, e encontrar um orientador. Para minha felicidade, eu encontrei o professor Michael Phillips, que é um estadunidense, um californiano que mora na Inglaterra já há 20 anos, casado, né, com uma escocesa, um homem, né, que tem uma energia e uma paixão
paixão pela pesquisa que é impressionante, né? Uma coisa engraçada também, o trabalho do professor Michael Phillips, porque nós estamos acostumados, aqueles que trabalham com literatura, trabalhar com questões textuais, teóricas, conceituais, né? Sim. Um conceito X, um tema Y na obra de um poeta. O professor Michael Phillips trabalhava com produção técnica, produção mecânica, né? Porque o Blake, como era um esquisito, assim, né? Um outsider, né? Um sujeito que falava com espíritos e tal, e produzia essa arte muito esquisita, ninguém queria publicá-lo, né? A gente achava que isso era um problema da contemporaneidade, né, Robson? Mas não, o Blake já vivia na pele isso, né? Ninguém quer publicar as loucuras que eu produzo. Então, o que ele fez? Ele criou uma técnica com chapas de cobre, ácido, verniz misturado a tinta, né, para que ele produzisse os seus próprios livros. Meu Deus. Exato, é um dos primeiros, se não o primeiro, escritor independente, produtor, editor independente, né, da história, né. Fica a dica agora que as editoras estão fechando. Exato, exatamente. A técnica do Blake até hoje está aí, né? E o professor Michael Phillips trabalhava com isso, com as chapas, né? Ele recriou a técnica do Blake no estúdio contemporâneo. Então o meu sanduíche, ele foi de muita biblioteca, de muita leitura, de encontros de orientação, escrita, reescrita, reflexão, debate, mas ele foi um sanduíche de estúdio de gravura também, de produzir e replicar a técnica do Blake, né? O que deu pro meu trabalho, para pesquisa, todo um dinamismo que até hoje, né, eu trago também para o UFSM, para os trabalhos que envolvem o Blake, né? Aqueles que já visitaram o nosso espaço na UFSM Silveira Martins, já viram as placas do Blake, que foram recriadas pelo professor Phillips, né? E que compõe aí parte da minha pesquisa. Então, o doutorado sanduíche foi lá final de 2011, mas até hoje, quase 9 anos, aí, quase uma década, eu continuo dando continuidade a boa parte das coisas que eu fiz lá. Sim. E nesse processo todo, tu sempre teve um flerte muito maior com a literatura, né? Como é que foi o teu contato com a linguística nesse percurso todo? Foi um susto? Foi normal? Foi um susto, foi um grande susto, né? É um susto que começou no primeiro semestre com Linguística 1. A professora Márcia Correia, né, foi a minha primeira professora no curso de letras. Eu não sabia, na minha ingenuidade, né, para não dizer ignorância, né, de um jovem estudante de letras, que existia a disciplina chamada Linguística. Né? Então eu demorei, confesso a vocês que eu demorei um pouco a entender do que se tratava, né? Mas felizmente a professora Márcia, ela tinha, além, né, de uma postura assim muito exemplar enquanto professora e muito disciplinada também com respeito à exigência, né? A professora Márcia sempre nos dizia assim, olha, você tem que entender que não é mais ensino médio, né? Você é um curso de formação profissional, vocês são colegas, vocês são futuros professores, futuros pesquisadores. Mas ao lado dessa postura muito séria, disciplinada, né, da professora Márcia, ela também tinha uma coisa de trazer para as aulas muitos exemplos de filmes. Sim. Eu lembro de uma aula sobre uma língua universal e um debate sobre Esperanto, em que ela trouxe, né, tanto o romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa, quanto o filme, né, protagonizado pelo Sean Connery e pelo Christian Slater, eu acho. Isso. E eu fiquei fascinado com aquela aula, né, porque era uma professora tratando de um tópico específico de história, né, da discursividade, enfim, história das ideias também, mas ao mesmo tempo trazendo exemplos contemporâneos. Então, apesar da linguística não ter sido assim o meu principal foco, né, com uma exceção da qual eu já falo, durante a graduação, ter passado por professoras como, né, a professora Márcia, entre outros, foi fundamental para a minha formação e para a minha compreensão do quanto as duas ciências elas dialogam. Né? A literatura da linguística, experimentações de linguagem que possibilitam reflexões muito pertinentes. Por outro lado, a linguística, desde o início do século XX, né, fornece à literatura, não só com estruturalismo, mas uma série de outros exemplos, né, uma série de ferramentas discursivas, ferramentas analíticas que nós que estudamos literatura, né, utilizamos em diferentes contextos. Perceber esse imbricamento, né, de linguística e literatura para mim foi muito positivo, especialmente porque a nossa área no Brasil, um pouco na UFSM também, tende a separar, né? Ou você vai pro... Sim, muito. Eu ia fazer uma brincadeira com Star Wars aqui, né? Mas ou você vai para um lado da força, ou você vai para o outro lado da força. Eu não vou dizer qual é o lado obscuro da força, né? Não, na verdade, todo mundo sabe que é literatura. Todo mundo sabe. Pois é. E aí eu destaco aqui
duas professoras que foram fundamentais no meu percurso, além da professora Márcia. Primeiro, a professora Desirê Mota-Rô, que idealizou, né, e tocou durante muito tempo o laboratório Labiler, que era um laboratório que nos colocava, alunos em formação, em sala de aula para dar aula de línguas para alunos da UFSM. Então, eu trabalhei durante quase toda a graduação no Labiler, né, e foi um aprendizado muito particular assim, do meu percurso. E com um semestre trabalhando com a professora Desirê como bolsista de iniciação científica. Né? Até hoje eu fico surpreso com o que nós estudávamos, né, que era a teoria do caos e complexidade no processo de aquisição de uma segunda língua. Essa foi a minha primeira comunicação científica, né, no curso de letras, sob a orientação da professora. Só pelo nome já. Pois é. Me assustei um pouquinho aqui, imagina tu. Talvez essa pesquisa ainda esteja em algum lugar, né, nessas sombras da internet. E eu completaria esse meu diálogo, né, com a linguística, não apenas enquanto formação, mas enquanto atuação, com a minha parceria com a professora Amanda Scherer, com a professora Verli Petri, com a professora Thaís Martins, com a professora Larissa Servo, com a professora Cassiane Medeiros, enfim, todas as colegas, a professora Márcia Correia, enfim, todas as colegas, né, da área da linguística, minhas colegas de departamento, e algumas das quais responsáveis pelo Laboratório Corpus, um laboratório com eu integro, né? E que são professoras que não veem literatura de um lado e linguística de outro. E por isso eu me afino tão bem com elas e a gente toca tantos projetos juntos, né? São professoras que entendem as diferentes disciplinas com os diferentes usos e propósitos, né? Mas enquanto uma oportunidade de diálogo, né? E isso culmina na UFSM Silveira Martins e em tantos outros projetos aí que eu tenho em parceria com a professora Amanda, particularmente. Sim. De uma maneira, sempre acabam do mesmo lado, tanto a linguística como a literatura estão sempre caminhando junto. Às vezes até se interlaçam. Agora, mudando um pouquinho de assunto, puxando para um assunto que eu particularmente gosto, a gente vai falar sobre suas viagens. No teu doutorado e no teu pós, tu foi pro exterior, né? Primeiro para Inglaterra, se eu não me engano, Londres, e depois para Portugal, e se eu não me engano de novo, se eu estiver errada, me corrige, para Coimbra. Eu queria saber como foi essa experiência lá fora, o que tu sentiu, assim, da maior diferença entre as universidades daqui, as de fora, e até em aspectos culturais, e se o tratamento que dão para a literatura lá fora é muito diferente do daqui. O período de estágio sanduíche na Universidade de York, eu fui poucas vezes a York, porque York era a universidade, né, na qual o professor Phillips atuava, só que boa parte dos acervos blakeanos que eu pesquisei estão em Londres. Então, dos meus 6 meses fora, eu fiquei 4 meses em Londres, e os outros 2 meses eu fiquei em Edimburgo, na Escócia, que é onde o professor Michael Phillips mora. É onde ele mora, é onde ele trabalha, desenvolve boa parte das pesquisas. E aí, durante o semestre, ele vai a York, né, que fica a poucas horas de Edimburgo, ou ia, né, agora é um professor já aposentado, né? O meu estágio sanduíche foi trabalhar e entender essas duas capitais, né? Londres de um lado, que é uma cidade, né, uma grande metrópole também da cultura, da arte, das bibliotecas, das universidades, é a cidade de Shakespeare, é uma cidade de teatros também, né, que é uma coisa que me fascinou muito, né? Um dos meus lugares favoritos no mundo certamente é o Globe de Shakespeare em Londres, que é o teatro do século XVI, né, e XVII, que eles reconstruíram, né, e que hoje é um centro turístico, é um centro de formação, mas é um centro teatral também, em que você vai lá para assistir as peças como as pessoas, né, em Londres assistiam, né? Vai ter que levar teus orientandos lá, hein? Pois é, vamos esperar passar esse período, né? Vamos tentar organizar uma viagem de estudos, o que seria ótimo, né? Como eu via tudo aquilo com a minha mente de estudante, foi a minha primeira viagem internacional, né? Rolava um pouco daquele fascínio, né? Da descoberta do todo dia, da visita às bibliotecas, do trabalho com o professor Phillips também. Edimburgo é uma outra cidade fascinante, também muito, muito importante para a cena cultural escocesa. Tem o famoso Festival de Edimburgo que acontece em agosto e que reúne cineastas, escritores, músicos, enfim. Né? A primeira coisa que me impactou é a seriedade e o respeito dado, né, à cultura nesses espaços. Né? Sim. A gente tende a usar as expressões velho mundo e novo mundo, né, para dar conta um pouco de países que têm uma memória não de séculos, mas de milênios muitas vezes. E isso faz toda a diferença. Para nós, tanto, né, o Brasil quanto outros países, né, da América do Norte, ou da América do Sul, ou da América Central, são países mais recentes, e por isso a própria questão sobre a memória
é um debate relativamente recente, uma tristeza. Então, em primeiro lugar, o que me surpreendeu, assim, o cuidado com o documento, o cuidado com os livros, o cuidado com a pesquisa, a forma como a pesquisa ela é compreendida como uma atividade séria. No Brasil, se você faz um mestrado e um doutorado, a família começa a ficar nervosa, né? Porque parece que você nunca vai começar a trabalhar, sendo que a pesquisa é trabalho, sim. Sim. Né? Um mestrado e um doutorado é um projeto profissional, sim. E isso é uma coisa que eu trouxe dessa primeira experiência. Em Portugal foi um pouco diferente, porque passou aí já 6 anos, né? Eu já tinha um percurso como professor, então nós amadurecemos experiências também. Uma coisa é você ir para uma universidade como estudante de pós-graduação, outra coisa como um professor pesquisador, né? Mas em Coimbra foi uma experiência semelhante, porque a Universidade de Coimbra é uma das universidades mais antigas da Europa, né? Se não a mais antiga, né? No seu aniversário aí, né? De vários séculos, e é uma universidade que transpira duas personalidades que me fascinam muito, né? Que de um lado é essa de Queiroz, por quem eu tenho uma grande admiração, Sim. E de outro lado, Gonçalves Dias, né? Daqui um pouco a gente pode até voltar a Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, quando estudou em Portugal, ele morou em Coimbra, né? Canção do Exílio foi composta em Coimbra e tal. Coimbra é essa cidade que tem a universidade no topo do morro, e ao redor da universidade tem aquelas ruelas, né? Com ruelas medievais, né? Aquela impressão de você estar, muitas vezes, indo até a universidade, tendo a impressão que você foi parar numa cena de Os Maias, dessa de Queiroz. Ou então, que você tá fazendo os mesmos passos que Gonçalves Dias fez enquanto sentia saudade do Brasil. Tu encarna Gonçalves Dias, não tem como. Exato. Pois é. Então todas essas experiências, elas se imbricam, né? Numa experiência que é de aprendizado acadêmico, que é de pesquisa, mas também que é de vivência, que também é de respirar esses ares, conversar com as pessoas, né? Eu adoro o português lusitano, porque tem uma musicalidade muito boa, e Coimbra hoje tem muito estudante brasileiro. Eu procurei lá, por exemplo, contatar colegas que eu não tive a oportunidade de fazer na Inglaterra, também devido às especificidades dos dois países e tal, mas em Portugal tinha uma coisa assim muito acolhedora, né? De ter muito brasileiro, encontrar então muitas pessoas, né, do nosso país, mas também muitos lusitanos que adoram a nossa musicalidade, o nosso modo de ser, o nosso modo que, segundo eles, né, é mais informal, é mais espontâneo, mais alegre, é passional, né? O jeitinho brasileiro, né? Pois é. Eu teria ainda horas para falar sobre essas duas experiências, tá, Érica? Mas esses comentários dão conta um pouco do que significou esses dois momentos, né? Bastante. Sim, muito, inclusive. O que tu pode dizer que tu percebeu de diferente, de contraste entre essas universidades e a universidade brasileira, num sentido geral, assim? É muito fácil a gente fazer críticas, né? A nossa estrutura acadêmica. Mas eu volto à questão que eu esbocei anteriormente. As nossas universidades, elas são muito jovens, né? As pesquisas que são desenvolvidas aqui, elas têm o que? Décadas, né, de existência. Então a nossa forma de tratar um livro, por exemplo, forma da gente tratar um documento, forma da gente tratar as gerações anteriores é bem diferente da forma com que, né, pesquisadores nesses dois contextos específicos tratam, né? É por isso que eu me afino tanto com o trabalho do Centro de Documentação e Memória da UFSM Silveira Martins, né, um dos projetos do Laboratório Corpus, confronta o problema da memória, o problema da história, e que tenta, né, criar uma cultura de pesquisa não a curto prazo, mas a médio e longo prazo no nosso país. E eu acho que isso é importante, né? Isso não quer dizer que a gente tem que imitar os ingleses, isso não quer dizer que a gente tenha que imitar os portugueses. O que eu digo é, nós, enquanto pesquisadores, precisamos abraçar a dimensão científica do que nós fazemos e aprender, né, com acervos, arquivos, bibliotecas, universidades que têm percursos de pesquisa diferentes das nossas. Tomar como exemplo, né? Exato. E como a Érica comentou, né? Tu tem vários livros publicados com tema de ficção, steampunk, fantástico, enfim. O que eu quero saber é de onde que veio toda essa inspiração para escrever, não necessariamente nesses temas, mas escrever, gostar de escrever literatura, mostrar os contos, te expor nessa área. Tu sempre teve esse desejo, essa vontade? Sim, agradeço muito, Robson, a pergunta. A resposta tem a ver ainda com a primeira pergunta, né, do meu percurso com os livros. Desde a infância, que
quando eu pegava os meus bonequinhos, action figures, comandos em ação, e coisas do tipo, né? E criava as minhas histórias, né? De heróis e vilões, ou quando eu gostava sempre de desenhar quando eu era mais jovem, e desenhava muito, fazia muita história em quadrinhos, tinha muito sempre esse ímpeto, né? De eu quero trabalhar com histórias. E entrar nas letras foi a concretização disso, porque era trabalhar com literatura sendo ensinando, pesquisando, aprendendo ou escrevendo. Eu percebi que iria demorar um pouco para eu poder escrever. Aquele toque da professora do primeiro semestre lá, olha, aqui não é um lugar que você vai aprender a escrever. Aquilo não fez com que eu desistisse, fez só que eu entendesse que havia um percurso pela frente, mas que futuramente eu poderia voltar, né, até com mais fôlego e com mais habilidade, né, a esse plano. O que aconteceu em 2014 com um concurso literário, né, o grande desafio de jovens escritores e escritoras é como publicar o primeiro livro, e o surgimento de um concurso literário veio ao encontro de um projeto que eu estava trabalhando na época, que não nasceu, e tu vai achar engraçado isso, Robson, não nasceu do sonho, mas nasceu da frustração. Que é a frustração do aluno de ensino médio com a literatura brasileira no ensino médio. Todos entendemos. Sim. Pois é. Sim. Mesmo aquelas pessoas que gostam de ler, vão para o ensino médio e pensam, olha, não dá, né? Não porque a literatura brasileira ensinada no ensino médio seja ruim. A gente entende isso depois, especialmente quando a gente revisita ela na graduação. Mas porque muitas vezes os textos e as abordagens, elas não são exatamente a abordagem que nós, no alto dos nossos 13, 14, 15 anos, queremos ler. Né? Por isso também o meu fascínio com a literatura fantástica. Então, de um lado tinha essa frustração, do outro lado o fascínio com a literatura fantástica, e pensei assim, por que não unir as duas coisas? Por que não pegar a literatura brasileira clássica e reinventá-la, recriá-la, reinterpretá-la a partir de um viés fantástico? E aí entra a ficção científica, entra o steampunk, que é você imaginar um passado diferente. Fora do Brasil nós temos a Liga Extraordinária, né? Eu sempre digo que a minha grande motivação para o brasiliano steampunk é a Liga Extraordinária, só que é pegar, ao invés de Drácula, Dorian Gray, a Mina Harker, o Jekyll and Hyde e outros personagens, pegar Capitu, pegar Simão Bacamarte, pegar Zolfieri, pegar Vitória Cauã, pegar Dr. Benignos, pegar todos esses personagens do nosso panteão, que muitas vezes a gente não conhece, e transformá-los nessa liga de aventureiros, né, que sai por esse Brasil vasto em busca de aventuras, crimes, mistérios, descobertas, entre outros casos insólitos. Muito bom, muito bom. E adiante essa tua paixão pela escrita, eu notei que tu ministrou várias disciplinas que são de produção textual, e todas mais voltadas tipo à escrita. E em 2019 tu criou o laboratório, que abrange não só a escrita, como quadrinhos, os projetos audiovisuais, os jogos. Eu queria saber de onde é que surgiu essa ideia de montar um laboratório, como é que foi essa experiência, como é que funciona o laboratório também. Conta um pouquinho pra gente. A ideia do laboratório, Érica, vem ao encontro de uma dificuldade que nós temos de entender o que é o nosso curso, tá? Porque às vezes a gente pensa que o curso de letras vai obrigatoriamente nos transformar em professores. Muitos dos nossos ouvintes, muitos dos nossos alunos, que às vezes têm essa impressão, olha, eu não gosto de sala de aula, então o curso de letras é um problema para mim, eu não vou conseguir terminar e tal. Sendo que profissionais formados em letras, mesmo aqueles que saem da licenciatura, mas também, né, além daqueles formados no bacharelado, eles podem atuar como professores, que é uma carreira que eu particularmente amo, e muitos colegas gostam, outros nem tanto, mas eles também podem atuar como editores, como revisores, como escritores, como preparadores de texto, como tradutores, como profissionais do mercado do livro em outras instâncias, né? Agências de publicidade, enfim, quer dizer, uma gama. Quando a gente entende que letras permite você trabalhar com linguagem, há uma gama de possibilidades profissionais e financeiras, né? E eu não tenho problema algum em tratar de questões financeiras, porque estamos falando de trabalho, né? Sim. Há um purismo com respeito à arte no Brasil, né? Ah, não vamos misturar arte e comércio. Não, precisamos misturar arte e comércio, porque é o comércio que possibilita que um artista, que um profissional possa viver da sua arte, né? Sim. E o laboratório encontra todas essas questões, Érica. Propicia que a gente tenha um espaço para pensar questões como preparação, como edição, como tradução, como produção, né? Por exemplo, olha,
eu quero inventar histórias, um exemplo hipotético, né? Um aluno ou uma aluna que chega no nosso curso e diga assim, eu quero inventar histórias, mas não é exatamente histórias narrativas, literárias, também não é audiovisual, eu quero inventar histórias para jogos, né? Porque os jogos analógicos ou digitais, eles comportam uma narrativa, né? Cada jogo tem um desafio, né? Tem uma meta a ser cumprida, um conjunto de personagens. Então o laboratório ele permite isso, ele permite também direcionar, pelo menos esse é o nosso objetivo, o laboratório é muito recente ainda, né? Direcionar esses planejamentos ou esses futuros profissionais para essas oportunidades específicas. Como eu trabalho o Brasiliano Steampunk numa dimensão transmídia, voltado para quadrinhos, literatura, jogos, audiovisual, entre outras instâncias, acaba sendo assim um lugar, bem como a ideia de um laboratório, né, para testar essas possibilidades narrativas e para testar questões de pesquisa também, né? A narrativa transmídia, ou storytelling transmídia, foi o meu assunto de pesquisa de pós-doutorado e continua sendo o meu assunto de pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria. Até hoje. Exato. E isso atinge, por exemplo, as pesquisas de pós-graduação. Eu cito um exemplo de uma colega de vocês, que é a Isadora Brúzios, né? A Isadora é uma egressa do curso de bacharelado, e a Isadora sempre teve assim, um interesse muito grande de trabalhar menos no contexto de sala de aula e mais no contexto da preparação do texto literário. Preparação, né? No Brasil tem uma confusão, a pesquisa da Isadora é sobre isso, tem uma confusão sobre os papéis do editor, do preparador e do editor e do revisor. Então, num primeiro momento, a Isa pesquisou a diferença desses três papéis e agora ela está empreendendo uma dissertação sobre o preparador, o sujeito que pega um texto literário, né, avalia esse texto literário e sugere modificações que têm por objetivo, entre aspas, melhorar ou, deixa eu definir, tornar o texto literário mais eficiente, de acordo com a proposta literária do autor. E esse é um projeto que está totalmente conectado lá com o laboratório. Então ele é um laboratório de extensão que propicia a conexão entre universidade e mercado, mas que não esquece também do braço da pesquisa, né? Que, enfim, compreende as minhas atuações. Sim. Agora, né, que a gente tocou nesse assunto do Orc Studio, não sei se é assim que pronuncia, estreou recentemente na Amazon Prime a tua série A Todo Vapor, que tu roteirizou e tudo mais. Como é que é? Conta pra gente aqui se isso deu muito trabalho. Como é que é fazer um roteiro de série? E a sensação de depois ver o trabalho pronto num canal de stream. Como é que é isso? Deve ser fascinante. É um sonho de todo escritor ter a sua obra, né, os seus personagens representados, né, no audiovisual, né? Isso eu acho que não há nenhum escritor, especialmente nós que trabalhamos com literatura fantástica e que cresceu com Rowling, com Tolkien, com George Martin, que não contemple na sua imaginação algo assim. E o Brasiliana, desde o início, eu sempre acreditei muito nisso, porque eu sempre imaginava o Brasiliana como uma grande novela, né, ou uma minissérie de televisão e tal. Porque quem não gostaria de interpretar Capitu, quem não gostaria de interpretar Simão Bacamarte, quem não gostaria de interpretar Vitória Cauã, entre outros personagens, né? Mas é claro que um projeto como esse, em primeiro, é um projeto muito caro, um projeto difícil, é um projeto que inclui muitos profissionais. Eu concordo contigo, viu, Robson? O meu trabalho foi muito centrado no roteiro, eu vou falar um pouco sobre isso. O grande responsável, de fato, por A Todo Vapor é um sujeito chamado Felipe Reis, né, que é o dono da Cine Kings produtora, lá em São Paulo. O Felipe Reis que disse, cara, eu quero fazer uma série steampunk, por uma série de indicações chegou o meu nome, a gente começou trabalhando via WhatsApp, via e-mail, né? Ele em São Paulo, eu em Santa Maria. E o meu trabalho foi um trabalho assim, que durou também 3 anos, que é o período de produção do A Todo Vapor até chegar ao lançamento. 3 anos, cara. Mas foi 3 anos. 1 ano de pré-produção, 1 ano de produção, filmagens, né? E 1 ano de pós, que daí inclui efeitos especiais, trilha sonora e a colorização, que é a reta final lá do trabalho. Quem fez tudo isso, Robson, o responsável por colocar tudo isso em pé, é uma equipe de mais de 100 profissionais. Caraca! Todos esses profissionais capitaneados pelo Felipe e pela produtora dele. Então, deixo aqui o meu aplauso, né, a todo esse trabalho, porque... Obrigado, Felipe! É o Felipe que deu voz a esse projeto, deu cara a esse projeto, fez uma seleção de elenco maravilhosa, com destaque para Pamela Otero, que faz a Vitória Cauã, a Thaís Barbeiro, que faz a Capitu, Cláudio Bruno, que faz o Bento Alves, o Pedro Passari, que faz o Sérgio, né? A dupla de aventureiros lá do Ateneu, né? O Luiz Carlos Bahia, que faz o Benignos, e por aí vai, né? Então, o meu trabalho num primeiro momento foi fazer o seguinte: a primeira proposta do Felipe foi:
tu tens um romance, Enéas, o Lição de Anatomia. Quem sabe a gente transforma o teu romance numa minissérie. Essa foi a primeira proposta. E a minha contra-resposta foi impossível. Tá? Só se a gente tiver um budget, um orçamento de 10 milhões de reais. A gente tem 10 milhões de reais. Porque o Lição de Anatomia, ele é um romance fantástico, né? Cheio de bombas, zeppelins, robóticos, tem 1000 traquinagens, né? Que a literatura permite, né? O George Martin diz isso, né? Na literatura você pode construir um palácio de 100 lareiras. No audiovisual, se você conseguir uma, tá ótimo. É um sucesso, né? Porque você tem que trabalhar ali com orçamento, né? E aí, quando o Felipe me deu o orçamento, olha, é uma produtora pequena, a gente vai trazer a galera do Conselho Steampunk para apoiar e tal, mas não é um orçamento milionário, né? Aí a minha contraproposta foi, olha, eu trabalho com transmídia, o transmídia não gosta muito da ideia de adaptação, a gente trabalha mais com produção de histórias inéditas, focado para mídia. Então, qual é o potencial da mídia em quadrinhos? Então, histórias para aquela mídia. Qual é o potencial da mídia audiovisual? Então, histórias criadas para aquela mídia. Então, já no roteiro, Robson e Érica, já no roteiro eu previ, nós não teríamos um orçamento milionário, e não seria uma série para a capital, seria uma série para o interior, e é por isso que a gente criou uma cidade ficcional, que é a Vila Antiga dos Astrônomos. Então, nós temos os dois personagens principais, o Juca Pirama e a Capitu, que são detetives, né? Indo até essa cidadezinha para investigar uma série de crimes. Não vou dar. Não vou dar. Isso tá no trailer, tá? Então eles vão para essa cidadezinha e lá eles encontram os outros personagens, né? Tem uma série, o A Todo Vapor é uma aula de literatura, a gente quer levar essa série para as escolas, né? Porque tem Juca, tem Capitu, tem Aurélia Camargo, tem Cláudio, tem Bento Alves. É um sentimento assim de muita alegria, viu, Robson? E agora vamos ver se a gente consegue encaminhar aí uma nova temporada, né? Talvez com um orçamento um pouco maior, tá? Para possibilitar que a gente tenha uma trama em São Paulo. E a questão do roteiro, tu escrever isso, como é que... Foi um aprendizado. Foi um grande aprendizado. A gente vai tateando, né, testando. Eu sou um sujeito que gosta muito assim de manuais de escrita, né? Então eu tenho assim, diversos livros de roteiro, livros que eu estudei enquanto eu escrevia, muita conversa com o Felipe Reis, muita reescrita do Felipe Reis também, dizendo, olha, isso funciona, isso não funciona tanto. Tem coisas que nasceram na filmagem, Robson, tem coisas que não estão no roteiro, tá? Tem uma cena, de novo, não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma cena maravilhosa no primeiro episódio envolvendo Juca Pirama, né, e o roubo de um cavalo, né, em Vila Antiga dos Astrônomos, que é uma das melhores cenas do primeiro episódio, na minha opinião, mas isso não está no roteiro. E isso tá deles terem conseguido uma locação onde tinha um estábulo, tinha os cavalos, e o Felipe queria uma cena com cavalo cavalgando. Então ele me liga e diz assim, cara, dá pra gente adicionar uma cena aqui? Eu disse, Felipe, tá na tua mão, cara. Dá, vai. O roteiro tá na tua mão, confia em ti, né? E então é também muito esse trabalho, Robson, de entender que você não é o gênio cuja voz vai ser respeitada, vai ser seguida, né? Não é sobre isso. É sobre diálogo, é sobre jogar uma bola, a pessoa vai quicar, depois vai te devolver, enfim, é um diálogo com uma equipe e cada um vai trazer a sua sensibilidade. Sim. Tem coisas que eu faria diferente, tem coisas que ficaram muito melhores do que eu sequer poderia imaginar. Então é também esse processo de descobrir de que modo, né, o roteiro que você fez no conforto do seu lar ganha outras camadas, né, e outras energias quando cai, por exemplo, na boca dos atores, quando tem o acompanhamento da trilha sonora, sim. Quando tem os efeitos especiais, né, finalizados, é outra coisa. Diferente, mas muito interessante. Mas tu chegou a participar das filmagens, assim, tu tá presente ali, olhar ou não? Não. Então foi uma surpresa pra ti também depois. Foi. Não, eu não participei, Érica, porque todas as filmagens foram em São Paulo, né? Então teve duas diárias de quase 40, né? A gente começou, para vocês terem uma ideia da complexidade, né? Quando o Felipe recebeu o roteiro, ele previa 23 diárias, né? Que não são dias consecutivos, são dias espalhados no decorrer de vários meses, né? Em que toda a equipe pode participar e tal. Essas 23 diárias viraram
quase 50, foram 47 diárias Meu no total, Deus. se não me engano. Então, assim, e eu ia acompanhando à distância, né? Eu fiz planos de acompanhar pelo menos 2 dessas diárias, não foi possível. Eu queria muito acompanhar a diária do balão, né? Nós temos um balão em A Todo Vapor, foi o único excesso do roteiro. Eu escrevi e eu disse, Felipe, eu vou botar um balão, porque eu acho bacana Bento e Sérgio chegarem em Vila Antiga num balão, né? Mas eu tenho certeza que isso cai na pós-produção, eles vão chegar, quanto muito, de charrete. E o Felipe conseguiu o balão, ele conseguiu o balão. E eu queria muito ter ido participar desse dia, mas, de novo, né, o FSM, os compromissos, né, acadêmicos impediram. Mas eu quero muito, se a gente conseguir financiar uma segunda temporada, participar de algumas diárias. É uma experiência muito especial. Sim, sim. Quem sabe na segunda, né? A gente aguarda a senhora Enéas em São Paulo. Então, agora a gente vai mudar completamente. A gente vai para um quadro que a gente tem aqui, que particularmente é a nossa parte favorita, que se chama De Frente com o Pet. Não, qualquer semelhança é mera coincidência. Deixa eu assim. Tá. Eu vou te fazer umas perguntas e tu responde tipo o mais rápido possível e não pensa muito. Se pensar muito já era. Isso aí mesmo. Então, indica um livro. A História do Ladrão de Corpos, de Anne Rice. Foi bom. Uma música ou uma banda, um cantor, artista que tu goste. Neon Bible, do Arcade Fire. Nunca ouvi, fica aí a dica. Vou anotar. Qualquer coisa de Arcade Fire é fabulosa, tá? Fabulosa. Um filme e uma série. Não vale a que tu roteirizou. O Silêncio dos Inocentes, o filme é O Silêncio dos Inocentes, do Jonathan Demme, e a série, talvez não é a série que combine mais comigo, mas é a minha série que eu considero mais intensa e passional, que é Sons of Anarchy, que é uma série sobre uma gangue de motoqueiros e que é uma releitura de Hamlet, tá? Imagina Hamlet liderando uma gangue de motoqueiros, tá? Então, Sons of Anarchy, vocês vão gostar muito disso. Isso é maravilhoso. 7 temporadas incríveis. Quando eu digo que eu gosto de Sons of Anarchy, mas Enéas, você é o cara do vitoriano século XIX. Mas Sons of Anarchy é uma série igualmente interessante, violenta, passional, sexy, enfim, é um grande programa. Eu admito que eu tava esperando o Game of Thrones, me surpreendi. Tá vendo? Tá vendo, Érica? Mas então, em uma palavra pra ti, uma palavra, o que é ser professor? Entrega. E muito boa, essa aí geralmente pega. E agora, pra pegar um pouquinho mais, o que é ser escritor em uma palavra? Paixão. Foi fácil então, obrigada. Então, agora, a melhor parte, particularmente assim, eu acho, a gente quer uma história engraçada que aconteceu contigo na graduação, ou até depois da graduado, ou até no teu pós, sei lá. Uma vergonha alheia, alguma coisa que tu lembra, assim, pare e dá risada sozinho. Conta pra gente aí. Olha, eu preciso dar nomes? Não, né? Não precisa dar nomes. Tu pode inventar os nomes. Teve uma aula de literatura brasileira, já que a gente falou em Gonçalves Dias e Canção do Exílio, né? Eu tinha uma aula com um professor que trabalhava muito com seminários, né? Que a gente apresentava e tal. Uhum. E eu acabei ficando com a Canção do Exílio. E na época eu tinha uma dinâmica assim que era muito professor de cursinho, né? Já dava aula em cursinho, então tinha uma coisa assim, toda aula show, assim. E aí eu fui lá apresentar, né, o Gonçalves Dias e a Canção do Exílio, achando que eu estava num show de auditório, assim, aí declamei, né, fiz algumas alterações do verso, eu corrigindo o Gonçalves Dias, olha a prepotência do sujeitinho, né? Dei uma tremida na voz, enfim, realmente foi uma performance, uma bela performance, né? Os meus colegas ficaram muito surpresos, para não dizer perplexos, aplaudiram, né, no final. Só teve uma pessoa que não aplaudiu, que foi o professor, né? E aí o professor, depois que o aplauso terminou, o professor respirou fundo e disse o seguinte: olha, os colegas aqui aplaudiram a apresentação do Enéas, né? Talvez porque gostaram, talvez porque se apiedaram, talvez porque ficaram um pouco constrangidos. Deixa agora eu dar o meu aplauso à apresentação do Enéas. E aí o professor começou a
apontar criticamente quais eram os problemas da minha apresentação apaixonada, mas absolutamente improvisada, completamente espontânea, mas totalmente incongruente, né, com os temas da teoria que a gente estava trabalhando naquele semestre. Né? Então foi um momento assim que eu fui, né, do ápice do meu peito estufado, né, e do meu sentimento de estou arrasando, né, para algo do tipo, eu preciso voltar para casa e ler muito E a respeito do chorar. Gonçalves Dias. Isso, exatamente. Eu não ia falar chorar, Completamente destruído. mas sim. Foi tão terrível, queridos, mas tão terrível que quando terminou a aula, o professor saiu, eu fiquei sentado, encolhido, né, quase em posição fetal, e os colegas que saíam, alguns deles deram um tapinha nas minhas Ai, costas, meu tipo, Deus. cara, assim, ó, força aí, sabe? Não, vai, sabe? Esse eu acho que foi de pena. Exato, exatamente, né? Então, eu acho que foi isso, tá? Eu acho que foi isso. Teve outras coisas engraçadas, mas eu Agora, lembro disso. por último, que vai, nossa, faz todo sentido com o que tu falou, para dar um conselho ou uma dica, uma chave mestra, assim, para os alunos e alunas do curso, ou que querem cursar letras. O Terry Eagleton, no Teoria da Literatura, uma introdução, ele menciona que é preciso ser muito resistente, se não super-heróico, para entrar num curso de letras gostando de literatura e sair de um curso de letras gostando ainda de literatura. E eu acho que a fala do Terry Eagleton é perfeita, porque nós chegamos no curso de letras amando, né, poemas, romances, narrativa. E o curso de letras ele nos forma tanto, né, para pensar, refletir, analisar, dissecar o nosso objeto de admiração, de paixão, que nós corremos o risco de, no decorrer desse aprendizado, perder um pouco da nossa sensibilidade. A minha dica seria, mergulhem na teoria, mergulhem na reflexão, mergulhem na análise, porque a análise ela não serve para matar a nossa sensibilidade, ela serve para apurar a nossa sensibilidade. Mas fiquem atentos com isso. Fiquem atentos com as paixões, com o sorriso nos lábios, com os versos que nos inspiravam, com as grandes narrativas, né, que nos surpreendiam, e não percam esse brilho no olhar, porque esse brilho no olhar é o que faz a diferença quando nós vamos para a sala de aula. Uhum. Professores apaixonados, e é por isso que eu uso entrega e paixão para responder as duas perguntas anteriores, né, porque quando nós estamos diante de um professor apaixonado e entregue, ele nos leva com ele, seja no ciúme do Casmurro, nos dragões de um Game of Thrones, no buraco do coelho da Alice, onde for, né? Agora, professores frios, professores gélidos, professores cínicos descolam, né, dessa primeira paixão, e eu acho que num Brasil como o nosso, em que a arte é atacada, a cultura é atacada, a educação é atacada, nós não podemos nos dar ao luxo de correr qualquer risco de perder paixão e entrega. Isso fundamenta toda a minha carreira, e é o que eu gostaria de passar aí para os nossos ouvintes, né, e para todos os outros colegas aí de letras, né, não perder esse entusiasmo inicial que nos faz sermos os professores inspiradores que somos. Show de bola, ótimo Muito conselho. bom conselho. Antes da gente encerrar, a gente tem um momento divulga o seu job, que a gente fez a entrevista inteira, a divulgação, assim, mas agora, no meio dos seus projetos, a gente vai te deixar divulgar algum que tu queira. Esse momento é todo teu, agora tu estufa o peito e vai. Maravilha. Nos podcasts literários é o momento jabá, né? Em que a gente dá conta do recado. Então eu vou fazer o meu jabá de podcast aqui, pode ser? Afinal, pode, podcast, claro. Né? A concorrência. Então tá, eu estou nas redes sociais, estou no Twitter, no Facebook e no Instagram. Aqueles que quiserem saber mais de Brasiliana Steampunk podem acessar brasilianasteampunk.com.br. Aqueles que quiserem saber mais dos meus quadrinhos, roteiros, livros, entre outros projetos, acessem o meu site, enéastavares.com.br. Fica a dica para 2 projetos que acabaram de sair. O primeiro é a reedição do Fantástico Brasileiro, né? Não é um livro de ficção, é um livro de pesquisador, mas é um livro de pesquisador sobre literatura fantástica no Brasil, em parceria lá com o Bruno Anselmo e Matangrano, e é um livro que promete 200 anos de literatura brasileira fantástica. Então, para futuros professores, estudiosos, pessoas que querem saber o que há de fantástico na nossa literatura desde o século XIX, Fantástico Brasileiro pela editora Arte e Letra. E eu aproveito também para dizer que acabou de sair a minha última tradução, em parceria com o Felipe Castilho, pela editora Antofágica, que é O Médico e o Monstro,
do Robert Louis Stevenson, né, o clássico da literatura vitoriana, Sim. e que eu tive o prazer de dividir aí, de assinar a tradução com o Felipe, com uma edição fabulosa, ilustrações do Adão Iturrusgaray, né, o grande mestre aí do desenho, das colagens, enfim, das artes do Brasil. Sim. E, claro, assistam a todo vapor aqueles que têm Amazon Prime, né, 2 horas de literatura brasileira fantástica a todos vocês. Então esse tá, seria o meu ótimo. divulga o meu job. Do resto, me encontrem nas salas de aula virtuais ou presenciais, né, no próximo semestre. Bah, show mesmo. Então, prof, foi uma ótima conversa contigo, muito legal saber sobre os teus projetos, e eu quero agradecer em nome de todo o PET Letras. Obrigadão mesmo por topar participar dessa conversa, desse nosso projeto do podcast. Muito legal te receber nesse espaço virtual. Nessa troca gostosa. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Érica. Foi um prazer conversar com vocês. Eu já sou um ouvinte do Vozes do 40A. Admiro muito o projeto de vocês. Eu acho que ele nos ajuda a conhecer mais os nossos colegas, os nossos professores, os nossos pesquisadores. E vida longa a esse projeto e a tantos outros projetos inspiradores de todos vocês aí do PET Letras, tá? Um abração a vocês e um abraço cheio de saudade, na espera de que a gente possa se encontrar em breve.